como eu avalio a presença da mulher na cobertura do futebol? Hoje, sem dúvida, é muito melhor, né? É muito maior. Hoje em dia, você pode perceber que, principalmente em televisão, nas redações de televisão, nas emissoras, há quase tantas mulheres quanto os homens. Talvez até mais, né? Então, a cobertura hoje, ela mudou, sim. Ela mudou. E eu avalio que ela mudou para melhor. Eu estou há 5 anos formalmente nesse mercado, né? E desde que eu entrei já mudou muito. Hoje já é diferente, a gente já liga a TV e tem referências. Eu acho que isso é muito importante, porque quem entra hoje no jornalismo já tem em quem se espelhar. Eu trabalho com jornalismo esportivo desde 2013. E nesses últimos 7 anos eu já vi uma melhora na presença feminina dentro das redações esportivas. Porque ainda que haja muita desconfiança, algumas críticas, e aí isso eu coloco na conta do machismo, né? E uma coisa que me incomoda é que muitas vezes, para justificar essa discrepância tão grande, alguns chefes dizem que mas há poucas mulheres interessadas, seja em um estágio, seja meninas recém-formadas, não tem tantas meninas interessadas em jornalismo esportivo como há homens. Eu acho que o preconceito evidentemente ainda existe, mas havia mais estranhamento talvez. Hoje isso está mais normalizado um pouco. Muito boa tarde! Sábado também é dia de futebol. Muito diferente, se ligar a TV, ver mulher narrando, ver mulher comentando, fazer uma análise tática. Então é algo crescente, ainda tem muito espaço para a gente ocupar e para a gente lutar. Partiu o Judibão, preparou, bateu! Aí quando a gente vai olhar a questão mais de que cargos elas ocupam, aí a gente repara que tem muito mais repórter, né? Quando a gente vai ver chefia, apresentação, ancoragem, comentário, aí esse número ele reduz bastante. E eu acho que é de uma coisa tão mesquinha, tão idiota, você qualificar o trabalho de alguém por gênero, porque eu particularmente tenho mulher que eu acho que é muito melhor do que homem. Quanto maior for a diversidade de vozes dentro de um veículo, maiores as chances de a gente promover um debate rico. Disse meio última rodada, essa é a 6ª rodada, é a última rodada da fase de grupos. Temos garantido. Porque não é algo, não é um espaço simples de ganhar e também não é um espaço que a gente está ganhando porque mulher agora tem que ter um espaço para cumprir uma cota ali. Não, a gente está ganhando porque a gente conhece, porque a gente sabe que a gente merece estar naquele lugar. A gente ainda vive numa sociedade muito machista, patriarcal, e isso se reflete em diversos setores, em diversas atividades da nossa vida. Oportunidade, né? Eu tive pouquíssimas oportunidades. O que incomoda o outro, ela está ocupando aquele lugar. Eu não entendo por que isso pode incomodar tanto. Mas você percebe pelos comentários, não sabe nada de futebol. Continua com aquela idiotice de vai pilotar um fogão, vai lavar uma roupa, a louça está cheia. Isso não fala para o homem. A mulher acaba tendo que provar muito mais que ela merece estar nesse espaço. Ela é tratada com muito mais desconfiança, especialmente uma mulher no começo de carreira, que ainda não tem muita experiência e um nome já construído dentro daquele mercado. Ela é testada com muito mais frequência do que um homem para provar que ela merece estar ali. A coletiva do Luxemburgo e a zona mista, quando vários jogadores atendem a imprensa, foram canceladas. Quando eu chegava num treinamento e os colegas perguntavam assim, só tinha você para vir hoje? Como se eu estivesse ali cumprindo um castigo, né? Tipo, meu chefe não tinha ninguém para mandar, não, porque eu tava ali porque eu queria. Eles estão ali porque eles querem. Quando chegava um homem, a pergunta era, qual o seu time? Quando chega uma mulher, era, por que você veio hoje? O que houve com fulano? Ou, não tinha ninguém? Você gosta de futebol? Como se fosse, né, uma coisa muito estranha. Eu já me senti várias vezes incomodada. Eu já sofri assédio tanto dentro da redação, uma pessoa que já não está mais lá hoje, e que eu era no meu comecinho, então eu era muito nova, eu tinha 18 anos. E abala mais é quando isso vem dos meus pares, dos meus colegas, dos meus chefes, de pessoas que eu admiro
e que às vezes olham torto ou fazem algum tipo de piadinha ou te tratam com desconfiança, porque a gente percebe isso. E em alguns momentos eu achava que foi tudo bem. E eu percebi que não foi tudo bem, engraçado, né? Porque eu sempre colocava, não, eu quase não tive preconceito, eu sempre fui muito bem aceita. Mas aí depois eu percebi que eu fui bem aceita porque eu me masculinizei o tempo inteiro, entendeu? Eu era um dos caras, eu me fazia igual a eles. Eu estava sempre tentando me colocar menos mulher possível. Eu sofri muito assédio moral dentro de redação. A gente não pode errar, né? Se você não aproveita uma oportunidade, é muito difícil que você tenha outra. Isso não acontece para os homens, mas pra gente acontece. A rede social, ela deu uma entrada, uma voz e um alto-falante para que o torcedor fale o que ele pensa. E aí você vê como que reverbera o machismo nosso de cada dia, né? Eu acho que as dificuldades que a mulher enfrenta no jornalismo esportivo não são diferentes das dificuldades que qualquer mulher enfrenta na nossa sociedade. Era diferente a relação dos editores com os outros estagiários, homens, e comigo. E eu uma vez fui impedida de entrar no vestiário do Maracanã. O Leão era técnico, eu não sei se era não lembro se era do Vasco ou se era do Palmeiras na época, acho que era do Palmeiras. E eu precisava fazer rapidinho, porque a placar eu tinha que escrever e depois mandar para São Paulo por fax na época, o Telex. E ele não queria deixar eu entrar e eu briguei feio, foi uma briga horrível, foi um barraco, eu fiz um barraco feio. Quando eu cheguei na rádio em 2010, ainda como estagiária, eu era muito jovem também, eu ouvia dos meus colegas, era que para abrir jornada tem que ter pique, tem que ter uma voz, tem que ter um jeito, e mulher não tem. Quando você fala de, às vezes, um ambiente hostil dentro de um estádio, é claro que isso é chato, é claro que isso atinge a gente, mas eu lidava melhor, eu lido melhor com isso. Em algum momento eu achava que estava sendo fácil, mas eu não sei se eu estava me enganando ou se eu estava negando aquilo, porque afinal de contas eu estava onde eu estava, onde eu queria estar, o meu sonho estava sendo realizado, eu estava tão feliz de estar fazendo aquilo, que eu talvez não quisesse dar importância para aquilo, a importância devida no começo. Eu estou te falando dos 3, 4 primeiros anos. Mas eu acho que o que eu ouvia muito era isso, que a voz feminina não era padrão, já ouvi essa frase algumas vezes, que não era, mulher não conseguia abrir jornada, e me deram essa oportunidade, eu tive que agarrar, né? Eu acho que fui bem porque eu consigo fazer isso e faço isso até hoje algumas vezes. Muito boa tarde, domingo é sagrado, é dia de futebol e a cobertura completa da 6ª rodada do Brasileirão é aqui. Seja bem-vindo ao futebol. Você fica meio que se perguntando, né? Será que eu realmente tenho que passar por isso? Será que eu preciso, né, disso? Será que isso me faz feliz a ponto de eu continuar aqui nessa área? E aí, é claro, parte também dos próprios veículos e das suas chefias entender essa necessidade e ir buscar essas garotas. Eu acho que quando a gente tiver um ambiente mais equilibrado, determinadas discussões talvez nem sejam mais necessárias. Hoje, as redações de sites e de televisões estão tomadas por elas e são competentíssimos. E eu tenho um orgulho danado, porque quando eu olho lá para trás, bem para trás, há 35 anos, não tinha ninguém, que eu sofri, eu passei um perrengue, eu capinei esse gramado que elas estão batendo esse bolão, entendeu? Então eu fico feliz. Acredito que isso faça parte um pouco da nossa luta aí como para resistir mesmo a esse meio. Acho que dentro do meio isso já começa a mudar, mas fora é uma mudança muito grande ainda. Para mim foi importante dar esse passo, abrir essa porta para outras mulheres também na Rádio Globo. Então, eu acho que é preciso fazer um trabalho de buscar e encorajar essas meninas, essas mulheres interessadas, para que elas venham para as redações e para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado. Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento. Eu não preciso me posicionar e nem te convencer. Eu só